escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. Hoje vamos meditar no capítulo 5. Os versículos serão do 1º até o versículo 7, que nos diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os filhos de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas e a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Amém? Meus queridos, chegamos a este capítulo 6 e nós vemos que no capítulo 5 chegamos, aliás, e no capítulo 4 nós lemos que houve uma batalha contra o povo de Israel e Israel foi derrotado. Israel buscou a arca de Deus. Israel achou que agora, com a arca de Deus com eles venceriam. Mais uma vez foram derrotados e a arca do Senhor foi levada pelo exército inimigo. Foi levada por aquela nação estrangeira que pelejava contra Israel. E diante deste fato, algumas tragédias aconteceram. Nós já falamos na nossa reflexão passada que os filhos de Eli, aqueles sacerdotes descuidados que não cuidavam da sua vida e relacionamento com Deus, terminaram sendo mortos naquela batalha. E quando a notícia chega lá, em Siló, aonde ficava a arca de Deus, a Bíblia vai nos dizer ainda no capítulo 4 que Eli, o pai dos sacerdotes Ofni e Finéias, quando recebe a notícia que seus filhos morreram, ele não fica muito satisfeito, mas quando ele ouve que a arca de Deus foi levada, ele fica tão espantado que ele cai da cadeira onde estava sentado. A Bíblia diz que ele era obeso e então aquela queda provoca a sua morte, pois ele bate com o seu pescoço e termina morrendo. A Bíblia vai nos dizer também que a mulher de Finéias, ela estava gestante, já próxima ao tempo de dar à luz, e quando ela ouve que a arca foi levada, ela termina também
acelerando, entrando, né, em processo de parto e acaba então falecendo naquele processo de parto. Aquela criança nasce, mas ela também perde a sua vida por causa da notícia, né, daquela tristeza provocada pela notícia de que a arca de Deus foi levada pelo exército inimigo. E é interessante que todo Israel, ele sente aí, né, a levada da arca, pois para eles agora, eles estavam sem a presença de Deus. E aí, o que nós lemos agora no capítulo 5 é que os filisteus, o povo estrangeiro, pegou a arca de Deus e, com a forma que eles tinham de respeitar, né, ao Deus de Israel, eles pegam e colocam lá aonde ficava o Deus deles, que era Dagon. Coloca lá aonde estava Dagon, um ídolo construído em forma de estatueta, em forma de uma estátua. Eles colocam, né, a arca de Deus ali, junto, no mesmo ambiente onde estava ali então aquele ídolo, onde eles reuniam-se para, né, buscar e adorar aquele ídolo. E a Bíblia diz que na manhã do dia seguinte, que a arca de Deus é colocada naquele lugar, a Bíblia nos informa que Dagon estava caído ao chão, que o rosto dele estava, né, voltado para baixo, diante da arca de Deus. O que isto representava? Qual mensagem Deus queria transmitir para aquele povo? Vejamos que o povo de Israel pega a arca que representava a presença de Deus e levam para o campo de batalha. E Deus não atende o desejo do coração deles, pois Deus estava demonstrando para eles que Deus não estava presente. A arca estava lá, a representação da presença de Deus estava lá, mas Deus não estava presente. Mas agora, lá no território estrangeiro, dentro da casa onde estava o ídolo estrangeiro, Deus já estava presente, pois a Bíblia diz que quando colocam a sua arca diante do Deus Dagon, o Deus Dagon é lançado por terra, representando que diante de Deus, diante do Senhor, não existe nenhum outro Deus, nenhuma outra autoridade. Ele é único, ele é soberano. Ninguém pode criar nenhum ser que seja capaz de ficar diante de pé, diante de Deus, pois ele é único e soberano. Então, eles pegam, olha que interessante como é um Deus falso, um Deus que não tem poder. A arca de Deus, ela foi levada pelas mãos do exército inimigo, pelas mãos dos estrangeiros filisteus e colocada diante, né, de Dagon. Ora, no dia seguinte quer dizer, na noite, na escuridão, quando ninguém estava lá, Deus, o próprio Deus, derrubou Dagon, lançou ele por terra. E no dia seguinte, a Bíblia nos diz que os filisteus pegam Dagon e o colocam de pé. Ora. Que Deus é esse? Que os homens precisam carregá-lo? Que os homens precisam colocá-lo de pé? Qual é o poder e a capacidade que esse Deus tem de defender aqueles que nele acreditam? Nenhuma capacidade ele tem. Porque eles pegaram e colocaram Dagon de pé novamente. Então, a Bíblia diz que no dia seguinte, Dagon estava novamente caído e com o rosto em terra. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Dagon estava humilhado. Diante de Deus, diante da arca do Senhor, que representava o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e a terra, Dagon estava caído e com o rosto em terra, representando que ele estava humilhado. E mais, a Bíblia diz que, além de ele estar com o rosto em terra, ele estava também com
a cabeça cortada e com ambas as palmas de suas mãos também cortadas. Ele estava mostrando: olha, esse Deus que vocês acreditam não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade. Ei, isto é uma mensagem para nós. Isto é uma mensagem para nós. O Deus que você serve é um Deus que você tem que carregar, é um Deus que você tem que pôr sobre os seus ombros e carregar. O Deus que você quer, que você serve, ele se movimenta sozinho ou ele depende de você? Deus está nos dizendo, através desta mensagem com os estrangeiros, ali que não conheciam como é que funcionava a fé do povo de Israel, que ele até era, o símbolo da sua presença era carregado pelos homens, mas ele não dependia dos homens. Por isso Dagon caiu. Por isso Dagon amanhecia ali, com o rosto em terra, sem a ação de nenhum homem, porque Deus não depende de homem, o homem depende de Deus. Amém, meus queridos? Que nós possamos aprender que a presença de Deus em nossas vidas não pode ser um símbolo, seja de qualquer natureza que ele represente, mas que a presença de Deus seja algo realmente que movimente-se, que haja, que transforme, que mude as circunstâncias ao nosso redor de maneira inexplicável e sobrenatural, porque este é o Deus que nós servimos. Ele é inexplicável, mas ele é real. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, que você possa viver, a presença de um Deus que tem poder para mudar a nossa vida e a nossa história. Obrigado pela companhia e continue conosco. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.